Olá, pessoal. Estamos aqui nesse vídeo hoje para tratar sobre o cenário macroeconômico que tivemos aí no mês de janeiro de 2024, repercussão dele nos mercados de ações aqui no Brasil e nos nossos fundos. Depois dos meses de novembro e dezembro de 2023, em que o mercado foi bastante favorável, a gente continuava com uma expectativa de que esse início de ano os mercados de ações seguissem aí numa tendência de alta. Tinha no panorama a continuidade do corte de juros aqui no Brasil, os dados de inflação mostrando que o trabalho para conter os preços na economia estavam dando certo e que, portanto, existia bastante caminho para o mercado continuar favorável. No entanto, já no fim de 2023 e por todo o mês de janeiro de 2024, nós tivemos um pouco de aparecimento de ruídos que podem dificultar a aprovação e alguns encaminhamentos, principalmente do lado da reforma tributária, que, sem dúvida nenhuma, é uma das pautas mais importantes que nós temos para esse ano. Isso causou no mercado de ações um movimento aí de aversão a risco e, contrariamente ao que se esperava, a gente teve a queda de muitas ações, principalmente aquelas que a gente pode classificar aí as empresas de segunda linha, usualmente chamadas, ou as small caps. Especificamente aqui no caso do nosso fundo, o Fundo Fator Momento é um fundo dedicado a esse segmento de ações, que naturalmente tem muito maior potencial de ganho nos movimentos de alta da Bolsa, mas também acabam sofrendo um pouco mais nesses movimentos, talvez a gente possa chamar de abruptos, que espelham momentos de maior incerteza. O fundo fechou aí com uma queda de 8%, que está, de certa forma, alinhado à performance desse segmento da segunda linha, apesar de todos os instrumentos de proteção que a gente trouxe. Apesar de termos começado o início do ano com essa visão favorável, o fundo chegou a ficar com bastante parte do seu portfólio protegido, com exposição líquida até abaixo de 60%, para tentar justamente contrabalancear a queda de algumas posições mais fortes que nós tivemos ao longo do mês de janeiro. Com isso, a gente teve uma queda na carteira comprada de ações de quase 9%, que foi, de certa forma, compensada por quase 1% de ganho na carteira vendida de ações. Ainda assim, o fundo fechou com 8,2% de queda contra o índice de referência Small Cap, que é dedicado justamente às empresas de segunda linha, caindo 6,6%. Quando a gente fala quais foram as maiores contribuições para esse movimento, a gente teve algumas empresas do setor, principalmente ligado a empresas que são mais sensíveis à movimentação da taxa de juro, das curvas de juro, que caíram bastante e que tiveram aí o seu papel em jogar para baixo essa performance. Por outro lado, teve algumas participações importantes no setor, por exemplo, de oil and gas, que trouxeram uma boa rentabilidade para a carteira do fundo nesse período. A gente pode destacar aí, inclusive, que é uma parcela importante da carteira no fim do período que a gente está analisando, o quanto a parte de energia continua importante na carteira, com a posição que nós tínhamos de 3R, a posição de Ocean Pack e também algumas posições no setor de açucareiro. O consumo discricionário, aqui dado pela posição principalmente de Arezzo, em shopping centers, foi bastante resiliente nesse período, inclusive com a operação da fusão anunciada entre a Arezzo e a Soma, e isso tem contribuído aí também favoravelmente para a carteira neste período. A gente não pode esquecer que uma parcela grande da nossa carteira vem principalmente aí da recuperação de serviços, é uma aposta importante para a gente, e lá no fim do ano passado, quando o ministro anunciou que você poderia estar revendo alguns incentivos para o setor de serviços da economia brasileira, foram empresas que se ressentiram bastante. Afora isso, a gente teve o Chapter 11 da Gol, que também trouxe um pouco de apreensão para o setor. O fundo detém ações da Azul no seu portfólio, que na nossa visão serão bastante beneficiadas daqui para frente, até pela ocupação
que de algum espaço que possa vir a ser deixado pela sua concorrente. A gente continua agora no fim de janeiro uma posição bastante protegida, porque o cenário ainda não está desanuviado. Então, apesar de a nossa carteira estar mantida com aquela característica de voltada principalmente para a migração de serviços, para empresas ligadas ao setor de investimentos, que é uma aposta grande que se tem para esse ciclo de crescimento no Brasil, principalmente com as medidas que vêm sendo anunciadas pelo governo, de incentivo e de chamamento do capital privado e da iniciativa privada para isso, a gente segue com essa carteira, portanto. Mas ela está protegida com algumas estratégias de hedge, ao ponto de que, nesse momento, a gente tem uma exposição aí da ordem de 60% de exposição líquida da carteira. Lembrando que o fator momento é um fundo de ações que se utiliza desses instrumentos justamente para poder capturar os melhores ganhos nos movimentos de alta da Bolsa, mas que tem instrumentos para se proteger em momentos de aversão a risco. Por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos siga nas redes sociais. Obrigado e até o próximo mês.